Oi, boa noite, tudo bem, gente? Vamos aí fazer uma live sobre a lua nova. Aconteceu hoje, na verdade. Deixa eu só acertar minha câmera. Vou esperar as pessoas entrarem pra gente poder fazer uma live de astrologia hoje, né? Oi, tudo bem, Nath? Vamos lá, hoje de live de astrologia, hein? Deixa eu só acertar. Hoje eu tô num cenário diferente, que eu tô na minha sala de trabalho aqui. Pra quem não conhece, eu não sei se eu consigo virar, mas eu vou só mostrar pra vocês aqui, ó. Eu tô aqui na minha sala, tem um altarzinho ali, aqui tem minha mesa, aqui tem outras baguncinhas. Eu vim atender e aproveitei pra emendar a live. Aqui eu tô fora de foco também, porque tô tentando me acertar. Então é isso, gente. Eu resolvi fazer essa live. Oi, Bi, tudo bem? Porque eu tenho feito nas luas novas, né? Então achei legal fazer a live hoje também. E aí a gente vai começar aí, tá? Deixa eu só tirar umas coisas daqui, porque estão me atrapalhando. Eu tô tão acostumada a ficar na minha casa, né? Obrigada, Bi. Pus um sharpzinho assim, né? Pra dar uma cor. Porque eu tenho essa parede rosa aqui, né? Então precisa dar um contraste. Então, gente, qual que é a minha... Oi, Lúcia, tudo bem? Todo mundo que tá chegando, obrigada aí por me acompanharem. Eu venho fazendo essas lives de lua nova, né? Então eu senti necessidade de fazer essa live hoje também, para deixar aqui registrado esse movimento novo de lua nova, né? Pra gente poder conversar um pouquinho. Se vocês tiverem questões e quiserem passar aqui durante a live, fiquem à vontade para passar também, tá bom? E aí eu vou começar, tá bom, gente? Porque as pessoas vão chegando, já tá gravando e a gente pode começar a falar. Eu só queria saber se o meu som tá bom, porque eu tô sem o meu fone hoje, tá? Então vocês me dão uma avisadinha aí se por acaso o som não tiver legal, mas eu acho que tá, porque eu tô num lugar bem silencioso, né? Então eu acho que dá pra falar. E aí, eu queria saber de vocês, como é que vocês estão sentindo esse período, né? Hoje a gente teve... Oi, Cecília, tudo bem? 130 dias de isolamento, gente. Tá pauleira, né? E é interessante, né? E eu até quis falar dessa lua nova, porque a sensação que eu tenho é que essa lua nova é uma lua nova com... Como chama? Naftalina, entendeu? Oi, Alaide, tudo bem? Porque a gente já teve uma lua nova, que foi um eclipse solar, no dia 21/6, né? E geralmente as luas novas, elas vêm no signo seguinte, né? Porque daí o Sol e a Lua estão juntos, e aí eles vão começar, então, um novo ciclo, um novo processo, né? Toda lua nova, como a gente fala e posta, os astrólogos falam bastante... É como se fosse assim, um começo de ciclo para aquele mês, né? Então aquele mês vai ser pautado pela lua nova. Só que essa lua nova aconteceu hoje, aqui no horário de Brasília, às 2h32 da tarde, né? Às 14h32. Essa lua nova, oi Ju, essa lua nova aconteceu hoje, né? Só que em Câncer de novo, ela aconteceu a 28 graus de Câncer. Então, a sensação que eu tenho é que essa lua nova, ela é tipo um repeteco da última lua nova que a gente teve em Câncer. Então, é como se fosse uma revisão da lua, né? Uma revisão desse novo momento. Então, é um novo momento, mas com um cheirinho de momento velho, com um cheirinho daquilo que já passou. Isso mesmo, Nath, essa é a segunda, né? A gente teve uma dia 21/6, uma lua nova em Câncer, e essa é a segunda. A outra acho que foi, deixa eu ver, o grau eu não lembro, mas foi bem no comecinho de Câncer, né? Acho que 2 graus de Câncer, e essa aqui tá sendo a 28, né? Então a gente tá tendo um repeteco por signo, não por aspecto, né? Ó, a outra foi a 0 graus de Câncer, né? Então foi bem no comecinho, quando começou, né, o ciclo canceriano. Agora a gente está próxima do ciclo leonino, né? O Sol entra em Leão na quarta-feira e a gente tem uma mudança de vibração, mas a gente tem uma alunação que é assim, quando a gente faz horóscopo mensal, a alunação é que dita como é que vai estar a frequência do mês. Então,
sempre uma lua nova, ela sempre vai mostrar como é que aquele mês vai acontecer. Então, todos os horóscopos mensais que vocês veem em revista, por exemplo, são pautados na lua nova, né? Só que essa lua nova, como eu falei, ela tem um cheirinho de lua velha, porque de alguma forma ela tá trazendo uma revisão dos processos que a gente já vem fazendo, que a gente já vem trabalhando. Então, se eu tô falando de energia canceriana, de frequência canceriana, mais uma vez a gente está falando dessa revisão do nosso lar, né? Então é desde o meu lar pessoal, interno, do meu fogo interno, então de olhar para mim, de olhar as minhas questões, de olhar as minhas carências, de olhar as minhas dores, de olhar aquilo tudo que eu revi nesse período. E a minha casa também externa, então assim, dentro da minha casa, na minha família, com as questões que eu tenho da minha ancestralidade. Então a gente continua nessa frequência ainda, dessa revisão, desse olhar, né, para aquilo tudo que a gente tem apreço, né, para os nossos familiares, para quem a gente ama, para quem a gente cuida. E também de um autocuidado, né? Então, assim, como eu estou me cuidando? Será que eu me cuidei bem? Será que eu estou muito desgastada? Será que eu estou muito cansada? Né? Será que eu fiz boas coisas para mim durante esse período, esse último mês? Então, eu acho que vale a pena a gente olhar esse último mês aqui de junho, né? Junho, julho, do meio de junho para frente, né? Pra gente ver o que a gente fez, o que foi bom, o que não foi bom, porque eu acho que essa lua, ela pede uma certa revisão de padrões, né? Apesar dela ser uma lua nova, ou seja, a lua nova sempre vai trazer uma energia renovada, foi como eu falei antes, é uma energia renovada de uma coisa antiga. Então, talvez seja uma revisão daquilo que eu não vi direito, o que eu não fiz direito, né? O que eu não cuidei direito. Pode ser tanto de mim, quanto dos meus, quanto da minha casa, não importa, tá? E por que eu tô falando isso também? Porque essa lua nova, né, e esse sol, que estão a lua e o sol estão ali no mesmo grau, é uma lua nova, vamos dizer assim, meio tensa, né? Porque eu sempre gosto de deixar uma coisa mais fofa, mas é meio tensa. Por quê? Porque ela está fazendo oposição com aquela tríplice aliança que está em Capricórnio ainda, que é o tom desse ano, né? Então, quando a gente falou lá no começo, esse ano vai ter repeteco, a gente vai rever várias coisas durante o ano, é isso que a gente tá percebendo. Então, essa lua nova é uma lua nova de revisão, apesar de ser nova, porque ela faz uma oposição com a tríplice aliança de Júpiter, Saturno e Plutão. Inclusive com Saturno, uma oposição exata, né, aplicativa, que a gente chama, uma oposição certinha, 28 graus. Então, reforça ainda mais o padrão de Saturno. E como a gente já vem falando, e vocês, né, que gostam de astrologia já sabem bastante de Saturno, Saturno sempre fala daquilo que a gente precisa fazer, que é o nosso dever, que são as nossas responsabilidades, que é o nosso senso de realidade. Então, quando a gente tem essa oposição com tudo que já está acontecendo, que já vem acontecendo, dessas grandes mudanças, das transformações, da gente se revisionar, né, o tempo inteiro, essa lua nova vai reforçar isso de novo, tá? Ah, mas não vai mudar essa vibe? Vai, mas agora não, né? Então, esse mês ainda a gente tem um olhar para aquilo que a gente fez bem, para aquilo que a gente não tá fazendo bem, tanto como eu falei, gente, com a gente como com os outros, né? Então, o Saturno, ele sempre vai trazer um senso de realidade muito grande. Então, os padrões que eu mudei, os padrões que eu não mudei, aquilo que eu revi, aquilo que eu não revi, que eu ainda tô deixando passar meio batido, tudo isso vem à tona. Até porque o Saturno tá mais perto da Terra, né? Não sei se vocês viram um post do meu amigo Guilherme Salviano, ele colocou até hoje ele até pôs uma fotinho em que ele mostra, né, como a gente tem essa oposição Saturno-Sol, né? Então o Saturno está mais perto, né, da Terra. Então o que acontece é que a gente pode sentir, principalmente essa semana,
um ritmo um pouquinho mais lento, né? Um ritmo um pouquinho mais moroso, em que a gente vai ter que, assim, prestar um pouco de atenção nos nossos caminhos e ter bastante pé no chão. Porque quando a gente também tá falando de lua em câncer, sol em câncer, lua em câncer, a gente também tá falando de emoções. Então, a gente pode sentir que as nossas emoções estão muito afloradas, a gente pode estar mais sensível, a gente pode estar mais receptivo, a gente sente assim esse cansaço, né, desse processo todo de quarentena. Então isso de alguma forma pode atingir o nosso emocional. Então as nossas emoções ficam um pouco mais afloradas de alguma maneira, porque a gente está em contato com elas. E aí essa oposição com Saturno, com Plutão, com Júpiter, não deixam também a gente ficar muito tempo imersos nesse emocional, né? Eles vão jogar a gente de novo para um senso de realidade grande. Então, querendo ou não, assim, eu sinto e como eu faço para resolver. Eu sinto e agora como é que eu faço para progredir. Eu sinto e o que eu preciso para recuperar algumas coisas que eu não fiz, tá? E isso também serve, gente, no nível coletivo, né? Então a gente vai vendo os processos sendo reavaliados, revisionados, né? Então a gente está vendo, por exemplo, esses dias, os protocolos sendo revisados em relação, por exemplo, ao tratamento da Covid, principalmente nessa parte médica, né? Então algumas coisas caíram, outras coisas foram revalidadas. Então a gente vai vendo, né, a dinâmica sendo o tempo todo, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, isso aqui tá certo, isso aqui deu errado, lá não foi bom, né, agora vamos rever de novo. Então a gente viu processos de abertura, processos de lockdown, né, o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente tá sentindo que a gente está sempre precisando fazer uma revisão daquilo que está acontecendo. Então, no nível coletivo, é revisão o tempo todo, né? Então, faz, volta, vai, não deu certo, vamos testar assim, vamos fazer assado. E no nosso nível pessoal também, né? Então, assim, eu tô com um sentimento assim, não tô muito legal. Então, eu tenho chance de rever isso dentro de mim. Eu tava fazendo de um jeito dentro da minha casa, tá dando muito certo. Né, a gente com essas questões de filhos, né, que eu venho trazendo aqui, porque é minha realidade. Então, isso tá acontecendo muito também. A gente tava fazendo dessa forma, mas parece que não tá muito certo, não tá dando muito certo, então eu posso revisionar. Então, como diz a Titi Vidal também, que é minha amiga, né, ela falou, eu li em algum lugar que ela escreveu, que o céu, na verdade, tá dando chance pra gente fazer revisões o tempo inteiro. Então, não é pra gente ficar, puta, que saco, caramba, de novo. Não, assim, a gente tá tendo oportunidade de o tempo todo rever os conteúdos e melhorar, né? Então, o meu emocional tá mais frágil, eu tô mais sensível, eu tô mais triste. Então eu tenho chance de entender por que essa tristeza está acontecendo e como eu posso fazer desse jogo de realidade para poder melhorar, para poder ficar melhor, né? E aí a gente vai revisando dentro desse novo, né? Que é uma lua nova, de novo, vou reforçar isso, né? Dentro desse novo a gente revisa para melhorar, para mudar, para ficar melhor, para ficar mais agradável, para ficar mais leve, para poder usar melhor o que eu já aprendi de todo esse processo que a gente está passando desde o começo do ano. Eu acho que é uma boa hora de fazer um balanço também. O que eu já aprendi e que está sendo bom, o que eu vou continuar aplicando e o que eu ainda estou sentindo dificuldade de aceitar. Né? Então talvez tenha um processo de desapego nessa frequência, né? Assim, não adianta eu me apegar a alguns processos que não vão rolar este ano, né? Vi muito isso acontecendo agora na época das férias, certo? Então assim, mas eu fiz essas férias assim, porque as férias assim... Mas esse ano é uma outra proposta. Se eu ficar apegada nas férias que eu tenho com as crianças em julho, eu vou sofrer. Então quais são os processos de desapego que eu preciso ter para entender que esse novo momento, ele vai exigir alguma revisão e talvez um reposicionamento. E esse reposicionamento pode ser bom.
né? Pode ser que você estabeleça novos padrões de convivência familiar, novos padrões de trabalho, né? Consiga trazer um pouco mais da sua vulnerabilidade, eventualmente, para processos que são importantes. Então, eu não tô dando conta, isso aqui tá difícil, eu não consigo assumir um monte de responsabilidade porque eu tô com responsabilidades domésticas. Então, assim, como esse novo normal que todo mundo tá falando, ele tá muito claro que, assim, realmente este ano especificamente é um ano que tá pedindo o tempo todo que a gente se olhe e revisione. É resiliência, Dayana, é isso mesmo. É um ano muito resiliente, né? E essa lua nova tá exigindo de novo essa resiliência. Então, o que já eu percebo que funcionou bem e eu vou aplicar como uma nova conduta, e o que eu percebo que não funciona bem para mim e que eu preciso dar uma acertada para ver como é que eu chego nesse lugar. Então, claro que sempre a gente vai fazer esse processo de olhar o novo, mas com uma perspectiva lá de trás, né? Não tem como a gente andar para essa lua nova, eu vou fazer novos projetos, vou fazer novos momentos. Então, se eu for pegar só essa leitura de lua nova, ela vai ficar muito simplista. Novo movimento, novos projetos, Tá bom, mas esse novo vai vir atrelado ao que já aconteceu até agora, né? E com a oportunidade da gente poder rever, eventualmente, algumas condutas que não funcionaram na minha casa, não funcionaram na minha família, não funcionaram na minha empresa, eu podendo rever o tempo todo esse movimento durante esse mês. Então, eu acho que nesse sentido pode ser bom, tá? Como eu falei pra vocês, então assim, o Saturno tá mais perto, né, do nosso, da Terra, então a gente pode sentir um pouco assim, eu tenho que encarar isso e resolver. O Saturno também, ele traz um padrão de responsabilidade e de aplicação das coisas, então eu acerto para poder aplicar melhor, para poder fazer melhor. Lembrando que todos esses planetas que estão em Capricórnio estão em retrogradação ainda. Então, sempre a gente vai sentir esse movimento de revisão, e aí a gente vai acertando, né? Então, assim, você faz revisão do carro pra quê? Pro seu carro andar melhor, certo? Você faz revisão da prova da escola pra quê? Pra você ter uma nota melhor. Então, se a gente puder arrumar, ajustar alguma coisa, eu não cuidei direito da minha saúde, então vou cuidar melhor. Eu tava muito preguiçoso, tava procrastinando um monte de coisa, então eu vou começar a fazer de uma outra maneira, né? Então a gente tem a chance de fazer essas revisões todas durante esse mês inteiro, tá? Deixa eu só tomar uma água, gente, porque eu acabei de sair de um atendimento e eu já falei pra caramba hoje. E aí, a gente tem então a entrada quarta-feira do Sol em Leão. Então, esse ciclo leonino, então parabéns já para todos os leoninos que estão assistindo, que vão assistir. O leão, ele é um signo fixo, né? Um signo de fogo, é um signo fixo. Então, a partir de quarta, querendo ou não, a gente vai sentir uma mudança na vibe também, né? Talvez a gente busque, eu espero que sim, um pouco mais de consciência, porque leão é regido pelo sol, e a gente tá falando de uma energia yang, de uma energia fixa, ou seja, eu vou fixar os processos e vou tentar tornar tudo isso mais consciente, né? Leão, na sua oitava superior, ele fala de uma grande consciência. Então, se a gente for revisando isso e ficar consciente que esse é o processo, que o ano tá desse jeito, que a gente, de alguma forma, vai ter que fazer desse limão uma limonada e tornar isso, talvez, um novo padrão, pelo menos por um tempo, beleza, então eu torno essa energia leonina consciente, né, que agrega, né, Leão é um signo que agrega as pessoas, que tem uma energia carismática, uma energia positiva, então a gente pode se nutrir, né, coletivamente desse sol no signo de Leão, para poder também ganhar, né, aí sair um pouco da melancolia, às vezes canceriana, né, desses padrões de passado que a gente ainda tá neles, lembrando de novo da lua, mas o sol em Leão, ele começa a trazer talvez uma perspectiva um pouco mais, não digo animada, né, gente, porque esse ano também não tá pra tanto, mas assim, um pouquinho mais esperançosa, ou a gente começa a criar um pouquinho mais de força interior para poder aí fazer os ajustes para o segundo semestre, que, enfim, já tá muito claro que a gente vai, né, que assim, não dá para ficar achando que vai voltar o que era e que a gente vai ter que efetivamente se adaptar a esse novo movimento, e então que a gente vá para esse novo movimento com coragem,
né, que a gente vai como um leonino, com coragem, com honradez, né, confiança de que as coisas podem estar bem pra gente, e aí dentro do nosso eu a gente consiga projetar um pouco mais de força para quem precisa mais ainda, tá? Então é um movimento de autoconsciência legal que pode rolar também nesse período leonino. A gente tem um aspecto muito legal também no céu, tá? Que tá essa semana, mas ele já estava aplicando, que é o Mercúrio fazendo um sexto com Urano. Então, o Mercúrio tá em Câncer fazendo um sexto com Urano em Touro. Então, a gente pode também ter nesse processo dessa alunação processos criativos muito interessantes, novas formas de empreender, né? Porque a gente está falando de Mercúrio, que é a nossa parte intelectual, que é a nossa parte mental, né, da fala, dos pensamentos, sendo bem acionado pelo Urano, né, que vai trazer toda a inovação que a gente precisa. Então, o Mercúrio em Câncer já é extremamente criativo, né, recebendo um bom aspecto de Urano, a gente pode ter movimentos novos, inovadores, ideias novas, conhecimentos novos, né? A gente viu hoje, pelo menos eu vi de manhã, a notícia das vacinas que começou a rodar mais também, né? Então a gente pode ter boas novas notícias acontecendo, e todos os processos criativos também estão mais exacerbados. Então quem tiver com a cabeça aberta, com a mente mais aberta, né, com vontade aí de fazer movimentos mais inovadores, também pode aproveitar essa onda, né, para poder pensar fora da caixinha, para poder usar os processos criativos e aplicar, inclusive, processos tecnológicos, que eu acho que ficou mais que evidente nesse período todo que a tecnologia veio para ficar, né? Então, o Urano, ele tá trazendo essa transformação tecnológica, mas de uma forma bastante prática, né? Então, eu mesmo estava conversando com meu cunhado, que foi, né, fazer as vendas dele agora pelos aplicativos, e assim, o negócio dele realmente cresceu bastante. Então, tem sim pessoas que estão conseguindo fazer o negócio crescer nessa pandemia. Não é todo mundo, mas todo mundo teve que se reinventar. E agora a gente está tendo um processo em que essas ideias podem ficar mais amadurecidas também, né? Então, fica mais claro qual é o movimento inovador, qual é o movimento criativo que a gente vai ter que usar para poder aí ter novas ideias e para poder transmitir também o nosso conhecimento, transmitir os ensinos. Inclusive, eu acho que isso se aplica até para as escolas, tá? Começando a repensar aí como elas podem fazer para pensar diferente esse movimento de inovação, mas com mais criatividade, né? Não tão quadradinho, tá? A gente tem um aspecto bom também, ó, tô falando boas notícias só, né? Não vamos ficar só na atenção, porque temos que dar o quê? Uma elevada na vibe da galera, né? Sem iludir, né? Sem mentir, sem dar uma de poliana, né? Fingindo que tá tudo bem, mas tem aspectos bons, então a gente tem que reforçar esses aspectos bons também, para que a gente possa utilizá-los, tá? Tem Vênus em Gêmeos, tá fazendo um sexto com Marte em Áries, então a gente tem um processo que favorece os relacionamentos de modo geral, tá? Eu tô falando tudo no modo geral, né, gente? Porque cada mapa é um mapa, tem que ver a aplicação do mapa. Mas o que acontece? As partes, vamos falar assim, no coletivo, então tá favorecendo que a gente entre em contato com as pessoas, né? Que a gente se comunique, que a gente troque informações, né? Então, pra quem tá querendo, né, namorar, ter uma paquerinha, um Tinder, alguma coisa assim, pode estar rolando isso, sim, porque a gente tá falando de Marte e Vênus conversando bem, que são o ânimo e a ânima, né? Então a gente tem o masculino e o feminino positivamente conversando com iniciativa. Então a gente pode ter contatos favorecidos em geral, né? Quem faz marketing, quem trabalha com marketing digital, quem tá precisando prospectar trabalho, né? Se mostrar, usar as redes sociais para trazer produtos novos, para poder exibir aí o seu conteúdo, é um bom momento também. Esse mês vai ajudar bastante, ainda com o Sol em Leão, então aproveita para mostrar mesmo, tá na hora de sair, né, do casulinho, do câncer, né, e usar essa alunação canceriana para fazer esse novo, né, usando o antigo, não desconsiderando o antigo, mas usando os aprendizados do antigo para começar a inovar e fazer novos movimentos de trocas de exposição, de marketing, do que quer que seja, tá?
Ah, obrigada, Mariana. Olha, a Mariana é uma cliente minha que mora na Itália. Tem 4 filhos, super corajosa, uma fofa também. Obrigada por estar assistindo. Gente, assim, esses são os aspectos principais, tá? Então, eu vou passar pros signos agora. Vou fazer um horóscopozinho aí de signos, só para falar de uma maneira geral, como um bom horóscopo. Então, não estou falando mapa por mapa, vou de novo falar para vocês isso, mas fazendo esse horóscopozinho das luas novas que eu venho fazendo desde o começo da pandemia, tá? Então vamos começar o dos arianos, vai dar tempo de falar de todo mundo, tá? Então falando mais rápido, mas dá pra falar de todo mundo. Eu tô com minha colinha aqui, tá, gente? Porque senão eu não vou lembrar tudo, não. Então às vezes eu vou olhar pra baixo porque faz parte. Então vamos lá. Áries, essa lunação, ou seja, essa lua nova, ela aconteceu na casa 4. Tá? Então, os arianos, Marte está em Áries. Então, no geral, é claro que Marte está no comecinho de Áries. Deixa eu só ver o grau que ele está agora. Tá 12 graus de Áries. Então, assim, no geral, e como a gente já falou, Marte vai ficar em Áries até o comecinho de janeiro, né? Então, os arianos, no geral, eles vão ter muita movimentação esse segundo semestre, tá? E porque o Marte está no signo deles, então em algum momento vai passar pelo Sol deles. Então, os arianos em geral vão ter uma movimentação grande, tem que tomar cuidado com aquilo que também é maior neles, que é a impulsividade. Então, ao mesmo tempo que eles têm motivação, eles também têm impulsividade. Então, claro que dosar ali, tentar ter um pouquinho de equilíbrio vai ser importante, mas no geral eles estão bem ativos. Essa lua nova caiu na casa 4 dos arianos, então a questão família, né, versus trabalho vai ficar mais forte para eles durante esse mês. Então, podem ter algumas modificações acontecendo em casa, querer fazer alguns ajustes, né, questões de passado aí que eles tenham que resolver que não resolveram direito. E tem alguma movimentação no campo de trabalho, no campo de projeção de trabalho e tal, que pode estar acontecendo, e aí acaba um pouco que essa dinâmica fica, né, um pouco aflitiva, porque ao mesmo tempo que eles querem fazer alguns movimentos, eles têm que ajustar um pouco a casa também. Então, cuidado para não entrar em confronto com superiores, tá, arianos? Bater de frente aí com pessoas que sejam chefes ou autoridades, porque pode dar uma certa indisposição para essas pessoas, porque vocês estão com muita força de vontade, com muita iniciativa e podem atropelar um pouco a vontade alheia, tá? Mas é mais um pouco de tomar cuidado entre essa dinâmica do dentro e fora, né? Porque às vezes vai ficar bem assim, tipo cabo de guerra mesmo, sabe? Eu tenho coisas para resolver em casa, tenho coisas para cuidar aqui da minha família, mas eu tô tendo movimentos de trabalho e eu vou ter que achar um meio termo entre as coisas pessoais e as coisas sociais, tá? Então isso para os arianos. Os taurinos, essa alunação aconteceu na casa 3. Então assim, os taurinos, a Vênus está em Gêmeos, então auxilia, né? Vênus rege o signo de Touro, então auxilia um pouco pelos processos mentais dos taurinos. Os taurinos estão também mais ativos, já que eu falei, né? Vênus e Marte estão conversando bem. Então os taurinos podem estar sentindo que eles estão mais ativos, que eles estão com mais vontade de fazer algumas coisas, então estão saindo assim de uma zona de conforto mesmo, que pode ser muito bom, porque eles podem estar mais produtivos, né? E aí a mente do taurino pode estar bastante fértil. Então podem aproveitar para ter ideias novas mesmo, para querer estudar. É um estudo mais rápido, assim, de repente vontade de fazer um curso online, uma coisa mais rápida, mas que eles vão poder aplicar para alguma coisa que eles tenham interesse. Nada muito assim, nada muito exagerado, assim, não é nada que, um curso de formação, mas alguma coisa que ventile as ideias, que dê uns insights bons, né, para eles poderem trocar com as pessoas, para eles poderem aí fazer aquele marketing que eu falei, né, para expor o trabalho de uma forma mais interessante. Então, isso é bem legal, tá? Só cuidado um pouco com a relação com os parentes, né? Porque aí essa oposição da lua nova com essa tríplice aliança aí de Capricórnio acontece na casa dos parentes também. Então presta um pouco de atenção com vizinhos, com irmãos, com parentes do marido, né? Que se rolar algum atrito pode ser que role nessa área. Então um pouco de atenção com essa mente muito, né?
boa, mas ao mesmo tempo muito prática, e às vezes o taurino gosta de dar a solução já para as pessoas. Se a pessoa não perguntou, então tá tudo certo, tá? Fica no seu lugar. Gêmeos, a alunação caiu na casa 4 de Gêmeos, tá, gente? E... Ai, casa 4 nada, viajei. Casa 2, então Gêmeos, casa 2, tá? Essa alunação aconteceu na casa 2. Então os geminianos estão muito criativos para pensarem em novos negócios. No geral, em novas formas de ganhar dinheiro ou de usar o dinheiro. Então eles podem usar esse movimento Mercúrio, Sexto, Urano, que vai trazer uma criatividade bastante interessante para eles fazerem renda, para criarem novos negócios, para ganharem de forma diferente. Então, se estão desempregados, podem achar outras formas, saindo da caixinha de novo, né? Como eu falei, outras formas de ganhar o dinheiro. Isso pode rolar, né? Ou de repente ter alguma movimentação, alguma novidade também. Prestando atenção na casa oposta, que é a casa 8, que são os investimentos. Então, pode ser que ganhem algum dinheiro para pagar dívidas, então é legal que façam isso, né? Nada de movimentos muito ousados, porque a casa 8 é uma casa que tá meio tensa. Então, só se souber administrar muito bem, se estiver com uma grana boa, mas sempre observando bem essa dinâmica financeira, tá? Sem esquecer de que, assim, essa casa 8, que é onde vem a atenção, tem os investimentos e às vezes eles podem, não é para dar um passo maior que a perna, é isso, tá? Não é para se empolgar pra caramba e de repente assim, eu vou montar um mega negócio, vou fazer uma loja, não. Vai devagar, vai usando a criatividade para poder trazer um pouco mais de renda, ou pelo menos, eu sou assalariado, tá bom, então pensa melhor como é que você vai usar o seu dinheiro, é isso, tá bom? Para os cancerianos, então, essa lua cai justamente no signo de Câncer, né? Lua nova em Câncer, então os cancerianos, eles vêm sendo bem mobilizados também faz tempo, né? Porque a gente tá tendo muita coisa, Câncer, Capricórnio, Câncer, Capricórnio, Câncer, Capricórnio. Então, são dois signos que estão bastante mobilizados nesse céu aqui de 2020. Os cancerianos, então, eles ficam mais criativos no sentido de querer esse movimento novo, tá? Então, o canceriano, ele tá querendo sair da casquinha do ovo, né? Já bicou o ovo e já tá com a cabecinha para fora para fazer um movimento novo. Então, ele tá se olhando mais, ele precisa se olhar mais, quer dizer, o câncer é um signo muito empático, né? Então, ele ajuda muitas pessoas, ele cuida dos outros, é o signo dos cuidadores. Mas esse movimento dessa lua nova tá pedindo que ele olhe mais para ele. Então, ele vai querer se cuidar mais, ele vai querer ver coisas que tenham relação com o que ele precisa, e é um movimento bom, é bom se olhar, porque a gente só consegue cuidar do outro se a gente cuidar da gente primeiro, porque aí a gente tem energia para cuidar do outro. Então o canceriano olhe para sua saúde, se cuide um pouco mais. Pode ser que até o parceiro, o sócio, sinta um pouco esse movimento um pouquinho mais egóico, mas ele pode ser positivo para que você se acerte, para que você olhe as coisas que você precisa. Ó, a Bi, que é canceriana, falou que tá assim, então é isso. Aproveita esse mês para cuidar da sua saúde, para cuidar de você, né? Converse com o parceiro, converse com o sócio, avisa assim, olha, eu preciso cuidar mais da minha saúde, preciso cuidar um pouco mais de mim, né? E faça novos movimentos. Pode começar a fazer novos tipos de exercício físico, por exemplo, né? Se cuidar mais. Eu acho que essa que é a pegada canceriana para essa alunação, tá bom? E aí sempre cuidando do emocional, porque faz parte da frequência do câncer. Peraí, gente, deixa eu tomar água de novo. Vamos lá. Os leoninos vão começar esse ciclo novo, né? Então, só que essa lua nova caiu na casa 12 deles. Principalmente pros leoninos do primeiro decanato, eles podem sentir um pouco mais essa alunação no sentido de introspecção, o que não é muito da vibe leonina, mas vai ser necessária, tá? Mas no geral, para os leoninos, é importante que eles olhem para esse lado mais, que a gente falou lá da caverninha, né? Olhem mais para si, olhem mais para suas questões no sentido mais espiritual, porque quando eles se cuidam, eles conseguem também entrar num ciclo mais
poderoso. Então, essa parte mais espiritualizada para eles vai ser mais importante. Então, olhar para esse lugar em que eles podem ganhar força vai ser importante. Também podem fazer atividades de caridade, né? Então, eles podem ajudar um pouco mais as pessoas, estarem mais cancerianos, né? Um pouco mais empáticos e podem ajudar um pouco mais as pessoas. É importante também que eles continuem cuidando da rotina e da saúde. Então, o leonino, ele precisa entrar no eixozinho de equilíbrio interno para poder colaborar para o externo, seja no trabalho, seja na casa dele, não importa, tá? Então, ele não pode passar batido nas sensações que ele está tendo. É importante que ele introspecte um pouco, que ele reveja alguns conceitos, que ele se interiorize um pouco mais, para que aí sim ele possa ficar um pouco mais contributivo, inclusive cuidando melhor da rotina, cuidando melhor da saúde, tá? Inclusive, na verdade, essa questão espiritual, vamos dizer, vamos por espiritual, mas enfim, é tudo aquilo que transcende a matéria. Ela é importante para dar força para o leonino cuidar da rotina e do dia a dia dele, do trabalho dele, dos funcionários dele. Então, ele não pode esquecer de, assim, dar umas respiradas, dar umas meditadas, ou de fazer, às vezes, né, uns retirozinhos, para que ele possa recuperar as energias físicas dele mesmo, solares dele, tá? Virginianos, a lua nova cai na casa 11 dos virginianos, então os virginianos estão com Mercúrio, também quem rege Virgem é Mercúrio, Mercúrio tá bem com Urano também, como com Gêmeos, né? Então os virginianos podem também estar com algumas ideias bem interessantes. Os virginianos me dá a sensação que eles querem fazer alguns planos, mas são planos para frente, assim, sabe? Planos para o futuro. Eles estão olhando mais para frente e estão querendo organizar a vida deles daqui para frente, olhando lá para frente. Isso pode ser legal, mas tem que só prestar atenção para que não crie uma ansiedade, tá? Que já é um pouco do padrão virginiano, essa excelência, essa questão de tem que dar certo, então tem que planejar tudo super bem planejado. Pode fazer isso, mas não pode esquecer de curtir o processo do planejamento. Né, não ficar só focado naquilo que vai acontecer, o que vai acontecer, porque eles podem estar com ideias interessantes, mas eles têm que curtir o processo também, tá? Senão ficam vivendo só lá no futuro e não ficam fixados no presente, que também não é muito legal. Então tem que curtir um pouco o processo, tá? E podem contar sim com a ajuda dos amigos, né? Então peça ajuda para os amigos, troque ideia com seus amigos, com os grupos aos quais você faz parte, que pode ser muito bom, pode até ajudar e ter umas ideias mais interessantes, mais criativas, né? Então trocar com as pessoas para o virginiano vai ser interessante nesse momento, tá bom? Librianos, estão numa fase legal, hein, librianos? Vamos lá, que assim, estão com uma boa perspectiva de projeções, principalmente nessa parte de carreira, né? Então, assim, podem realmente estar fazendo um bom marketingzinho pessoal, e isso pode aflorar, pode ficar mais forte para vocês. Então, pode rolar aí umas oportunidades novas de trabalho, ou vocês podem se projetar bem aí nesse meio do caminho e serem vistos. Então, para vocês, sim, vale muito aquilo que eu falei, né? De Vênus, Marte, Vênus rege o signo, né? Então, tão bem, estão podendo fazer bons relacionamentos, bons contatos. Então, é uma hora bem expositiva para os librianos, tá? Então, aproveitem isso. E aí, a troca deles, né? Assim como com os arianos, mas é o contrário, para eles vai ser justamente que tem algumas pendências para resolver em casa. E aí eles podem também ficar um pouco nessa dualidade, assim, nossa, eu tô com um movimento muito expansivo, né, muito para fora, mas eu tenho alguns ajustes aqui familiares que eu preciso resolver. Então precisa resolver para poder aí ter mais tranquilidade, mais liberdade. Não pode, assim, desprezar o que está acontecendo dentro de casa ou dentro da família. Tem que olhar para isso também para poder aí sim se expandir com bastante energia e aproveitar realmente um momento de bastante progressão mesmo, né? No sentido de caminhar, de contatos, de trocas, o que é muito bom para o libriano. O libriano adora fazer isso, então eles estão num momento legal para fazer essas trocas, tá? Para os escorpianos, essa lua cai na casa 9. A casa 9 é uma casa de filosofias, de crenças, né? Então, eu acho que os escorpianos,
eles estão, assim, fazendo alguns movimentos já, não de agora, porque, como eu falei, essa lua nova, ela remete a gente para movimentos que já aconteceram, né? Então, os escorpianos estão fazendo alguns movimentos de pensamentos, alguns movimentos filosóficos, como você, Paty, tem a Rubiana aqui também, né? Então, assim, eles já estão fazendo alguns movimentos. Ah, a Dayana também, ó, tamo tudo em casa, né? Então, tá rolando aí uns movimentos mais filosóficos, uma revisão de crenças, que já tá acontecendo. E o escorpiano tá sentindo que isso tá ficando mais concreto para ele também, né? Então, assim, não é só mais uma coisa tão teórica. Ele realmente quer aprofundar alguns conhecimentos, ele quer, assim, mergulhar como um bom escorpiano, né? Naquilo, né? A Andréia também é escorpiana, temos várias escorpianas aqui. É isso, Déia. Então, assim, a gente já tá aprofundando, já tá, assim, filosofando. Por quê? Porque a gente sabe que tem uma mudança significativa para acontecer e que a gente tem que estar preparado para ela. Então, é um pouco disso, assim, é mergulhar nesses processos mesmo, né? De mudanças. Não é uma mudança ruim, é uma mudança positiva, na verdade, né? De mudanças de crenças, de alguns paradigmas de pensamento, para poder aí sim ter força para trocar, né? Porque a casa nova é uma casa de filosofia de vida. Então a gente, quando filosofa, não filosofa só pra gente. A gente vai criando, né, vamos dizer assim, bagagem para poder trocar. Então, a hora que aquilo fica mais firme em mim, eu posso ensinar, eu posso conversar com mais propriedade. Então, é para trocar, para que esse conhecimento, ele vire uma sabedoria. E o conhecimento só vira sabedoria quando ele é trocado. Então, eu vou fazendo esse movimento, que às vezes ainda tá num momento, às vezes, mais interno, mas que já logo já vai passar para um movimento mais externo, né? Para poder ensinar, para poder trocar, para poder aprender. Então, é muito também nessa base de troca que funciona para eles, tá bom? E também um pouco de atenção com parentes, também vale para os escorpianos, tá bom? Parentes do parceiro, parentes próximos, vizinhos, também pode rolar alguma tretinha aí, fiquem um pouco atentos. Para sagitarianos, essa alunação acontece na casa 8, tá? Então, os sagitarianos, eles podem sentir um pouco essa alunação, pode dar um certo incômodo pro sagitariano, tá? Porque vai pegar a parte mais psíquica deles. Então, eles vão sentir um pouco, assim, meio mexidos emocionalmente, a parte inconsciente, ela fica mais aberta, então eles podem sonhar mais, eles podem estar um pouco mais emocionalmente incomodados. O que pro sagitariano não é muito gostoso, né? Porque o sagitariano é um signo do presente. Então ele quer viver o presente, ele quer olhar daqui pra frente, não quer ficar remoendo coisa de passado. Então é só pra não esquecer que às vezes pra gente ir pra frente a gente tem que olhar pra trás um pouco, tá? Então, assim, não desconsiderem as sensações que vocês têm, né? Os incômodos. Então, aquela coisa que a gente fala pra criança, dê nome às suas emoções. Dê nome às suas sensações. Ah, eu estou triste, ah, eu estou feliz, ah, eu estou angustiado, ah, eu estou pé da vida. Nomeie as emoções para que vocês possam saber quais são elas, né? E aí não é para ficar escondendo embaixo do tapete, não. É para pôr para fora e poder lidar com elas. Como eu falei, é uma alunação que pede revisão, tá? Então, eu não sei o seu nome inteiro, mas estão vendo aqui que você está sentindo esse incômodo. É isso mesmo, tá incomodando, não é confortável para o sagitariano. Mas é bom que ele não esconda esse negócio não, para não virar uma bola de neve, tá? Então, olha, tô angustiada porque eu tô. Então, respira, né? Percebe o que tá incomodando e o que você pode fazer, né? Com esse incômodo. Tem várias lives que eu fiz aqui, Miriam. Tem várias lives que eu trouxe aqui com psicólogas, com coachings, com amigas da constelação, que a gente fala de ferramentas para a gente poder lidar melhor com as nossas emoções. Tem uma com a Daniela que tá aqui, a Daniela Rocco, do Se Respira. Então tem várias formas da gente se acolher nesse momento. Então a gente precisa ir atrás delas também, tá? E também fiquem um pouco atentos com a questão financeira, né? Então, os sagitarianos podem também estar precisando rever aí um pouco as finanças, acertar um pouco melhor a questão da grana, né? Então é legal olhar para a parte financeira para deixar ela mais certinha, tá? Não deixar a coisa meio de qualquer jeito, não. Precisa olhar porque o eixo 2-8 é um eixo que fala de finanças também, então precisa olhar para as questões do dinheiro, tá?
Para os capricornianos, bom, capricornianos estão no ano, né, que não dá nem para falar muito porque esses planetas todos estão passando por Capricórnio, alguns já tiveram a conjunção desses planetas que estão mais para o final dos ciclos, no final do ciclo estão passando por eles agora. Então os capricornianos vêm vindo numa pegada de mudanças muito fortes. Essa lunação cai na casa 7, então a casa 7 é uma casa que fala do outro, né, então tudo que tiver relacionado às parcerias, então casamento, sociedades, a minha relação com as outras pessoas, de alguma forma ela tem ali um novo movimento. Então, se o casamento tá mais ou menos, né? Se a minha relação com o sócio tá mais ou menos, então eu vou ter que rever um pouco o que está acontecendo, olhar para o que já aconteceu e dar uma ajustada mesmo, olhar essas parcerias, se está sendo uma parceria equilibrada, né, em que o dar e receber está equilibrado. Se não estiver equilibrado, então a gente vai precisar equilibrar de novo, né, porque o capricorniano está passando por muitas questões, né, e nesse movimento dessa alunação, ele pode pedir mais ajuda também. Sabe, assim, sair um pouco no eu consigo, eu dou conta, porque eu sou durão, porque eu sou resistente, e olhar para quem está do lado e falar assim, nossa, mas tá cansativo, hein? Nossa, mas acho que pesou um pouco, será que você pode me ajudar mais? Será que eu posso me retirar um pouquinho e você atuar um pouquinho mais? Então, também não é um movimento muito simples para o capricorniano, mas talvez seja interessante ele poder contar um pouco mais com as parcerias que ele tem, de vida, de trabalho, né? Olhar para o outro, percebendo que o outro também pode ser alguém que o ajude. E aí ele pode equilibrar um pouquinho mais as pressões que ele pode estar sofrendo também, tá? Então, olhe para o outro e se não tiver ajustado esse lugar, precisa dar uma equilibrada, tá? Entre o dar e receber, isso é o mais importante. Para os aquarianos, essa lua nova caiu na casa 6. A casa 6 é uma casa de saúde também, né? De rotina e de saúde. Então, aquarianos, ouçam o seu corpinho, tá? Porque às vezes o aquariano é muito mente e ele esquece de olhar um pouco para o físico, para a matéria, tá? Então, é importante para os aquarianos que eles escutem o corpo, que eles vejam se a rotina deles está legal, se está bem adequada, se eles estão passando bem por esse momento, ou se eles precisam fazer alguns ajustes de verdade na rotina, né? Primeiro, na saúde, então a alimentação, fazer tipo um novo momento, uma lua nova, né? Sugere um novo momento de rever como você está lidando com as coisas mais rotineiras da sua vida, né? A sua organização, o seu corpo físico, se está se alimentando bem, se está tomando as coisas, né? Tomando chazinho na hora que precisa, né? Então, isso é muito importante. Tá? E não esquecer de considerar que essa troca 6-12, que é da onde vem, né, o Capricórnio, ela está acontecendo numa casa também ligada a processos mais internos, mais espirituais. Então, olhe para aquilo que transcende, olhe para o seu lado espiritual, porque a dica tá lá, né? Então, não fique só na mente, você precisa baixar um pouco e entrar um pouco mais nas percepções, nas sensações daquilo que não está funcionando bem e aí fazer os ajustes para um novo movimento, sim, que pode ser muito legal, tá? Até porque Urano está fazendo uma boa correlação com o Mercúrio, então vocês podem ter ideias interessantes para rever, para reorganizar aí um pouco a rotina, e isso, claro, que pode ter uma pista ali na parte mais espiritual, mais emocional. Então não desconsiderar esse lugar também para cuidar do corpo. Então, usar medicinas alternativas, a Mari, que é aquariana, usar aromaterapia pode ser de uma grande ajuda também para os aquarianos equilibrarem as frequências, tá? E piscianos, essa lua nova cai na casa 5, então piscianos estão numa semana bastante legal, bastante criativa, né? Júpiter e Netuno estão fazendo uma boa conversa no céu também, então os piscianos estão numa fase muito expansiva, né? Em que eles podem criar coisas novas, podem pensar, né, em novas formas, novos hobbies, né? Ou ativar hobbies antigos que eles tinham. Eu gostava de dançar, eu gostava de tocar, eu gostava de, sei lá, de jogar RPG, sei lá, qualquer coisa que eles possam gostar,
eles podem reativar agora nessa lua nova, que vai dar prazer. Então, é importante para os piscianos terem essa zona de prazer, né? Ah, tá gostoso, tá legal, o que que eu tô fazendo de novo que tá me dando prazer? Ó, Julie, aproveita aí pra poder, né, dar conta daquilo que é bom. Então, bom contato com os filhos, namorar mesmo, né? Poder ter esses momentos de prazer e principalmente se fixar no presente, tá? Menos ansiedade para o futuro. Então assim, o que vai acontecer? Eu não sei, será que vai ser bom assim? Será que vai ser bom assado? Tudo bem, vocês podem fazer os planos, vocês podem se projetar, porque pode ser importante, mas sem desconsiderar que viver o momento presente, estar na presença, vai ser bastante relevante, bastante importante, né? Então curtam a jornada também vocês, né? Assim como os virginianos estão no mesmo eixo, é importante curtir a jornada, fazer o planejamento, ok, mas assim, se dando esses momentos, essas pitadinhas boas de prazer, de curtição, porque eles vão abastecer bastante energia pisciana para que eles possam fazer aí as novas elaborações que eles querem fazer a partir de agora, tá? Então, tá vendo, Lúcia? O neto da Lúcia retornou às aulas de violino, é isso. Então, assim, eu começo a fazer coisas que me dão prazer, que são boas, que ativem a minha criatividade, o meu lado lúdico, né? Isso pro pisciano é muito importante. Ele tem que ter uma boa nutrição do seu lado mais sutil, mais imaginativo. Quando ele nutre bem esse lugar, emocionalmente ele fica bem, fisicamente ele fica bem também. Então, aí ele fica mais equilibrado e mais centrado, tá bom? Gente, falo rápido porque tem que dar conta dos 12, não é fácil, né? Mas assim, basicamente é isso que eu tinha para passar para vocês, né? Eu gosto de fazer essa coisa um pouco mais pessoal, né? Então, dessa reflexão. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se alguém tiver uma dúvida aqui, eu tenho acho que uns 4 minutinhos ainda de live. Podem perguntar aqui. Senão eu já encerro, porque minha garganta já está seca, que eu já falei muito hoje. E aí, enfim, compartilhem com as pessoas, com os outros signos. Então, aí toda lua nova eu volto para fazer esse horóscopo, para dar uma geral aí, tá bom? Obrigada, mãe, então, obrigada, Roberta, Juliana, Rubiana, todas as minhas amigas Cris que entraram aqui, Regina. E vai ficar gravado no IGTV, tá bom? Quem não assistiu todos os signos ou quem não viu, obrigada, Andréia, também. A gente fica aí gravado para vocês, tá bom? Então, um beijo para vocês. Aproveita a dica, Juliana, curte bastante. Já tava curtindo, né? Curte bastante, vai ficar gravada, Laide. Vou deixar lá no IGTV. Assim que eu terminar aqui, eu já deixo ela gravada, tá bom? Um beijo para vocês, gente. Tchau, tchau.